Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Hoje é dia 22 de outubro de 2021. Estamos iniciando a primeira aula da disciplina Linguagem de Programação 1. Lembrando que, em função da pandemia pelo Covid-19, o nosso calendário foi prejudicado e essa primeira aula que nós estamos iniciando hoje é referente ao segundo semestre de 2021. Então, o que normalmente seria de agosto a dezembro, agora vai acontecer de outubro a março. Esse nosso semestre vai acabar no dia 2 de abril do ano que vem. Imagino que todos vocês tenham cópia do calendário do Cefores. Esse calendário está disponível lá no site do Cefores. Eu queria, apesar de que todos, eu imagino, já tiveram aula comigo, já sabem mais ou menos como é os nossos trabalhos, mas eu queria lembrar mais uma vez que vocês devem ficar sempre muito à vontade para, a qualquer momento, colocar aí a sua pergunta, a sua dúvida, e aí, para isso, use da estratégia que você achar mais fácil. Se preferir, abra o microfone e pergunte, pode me interromper, fique à vontade. Se preferir levantar a mão, também fique à vontade. Se quiser postar aí no chat também, pode ficar à vontade. Aqui, na medida do possível, eu consigo monitorar a lista de mãos levantadas, consigo ver o chat também. Professor. Então, sim? Pessoal, eu comecei a ver programação, eu queria muito essa aula, só para deixar claro, porque eu tô vendo programação já faz um tempo, sabe? Comecei com Java e tal, aí eu vi algoritmos com o Evandro, eu tô gostando muito e eu já meio que escolhi, sabe? A área que eu tô pretendendo seguir na TI, e a área de programação. Então, professor, eu tenho muitas dúvidas sobre como funciona o mercado de trabalho, sabe? Assim, por dentro mesmo, o que faz no dia a dia, se tem que saber tudo de uma linguagem só, entendeu? Para você poder entrar dentro de uma empresa, entendeu? O que é os requisitos mínimos, assim, para mim conseguir me desenvolver bem no mercado de trabalho em relação à programação. Ok, Gisele, vamos, antes mesmo, então, de entrar nessa parte da disciplina de linguagem de programação, vamos falar um pouquinho desse mercado de trabalho, tentando responder aí a sua pergunta. Veja bem, certo. Existem, com relação às linguagens de programação, as linguagens de programação são as ferramentas que os programadores dispõem para, com a implementação de algoritmos, usando esses compiladores, essas linguagens de programação, os programadores conseguem desenvolver aplicativos. E aí, aplicativos, a gente pode dar vários nomes a isso, né? Pode ser um aplicativo, e a princípio, aplicativo remete mais a um programinha de celular ou de tablet, né? Um aplicativo. Mas é software, em geral. Isso pode ser um sistema web, pode ser um outro sistema desktop, ou seja, pode ser uma série de coisas, mas fundamentalmente é um algoritmo escrito usando uma linguagem de programação e, por consequente,
obedecendo às suas regras. Então, eu diria que são dois aspectos. Eu gosto muito de falar que quando você vai aprender a programar, o exemplo que eu mais gosto é o comparativo com aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você incorpora alguns conceitos que serão usados independente do carro que você vai dirigir. São conceitos como volante, acelerador, freio, seta. Ou seja, são algumas coisas que você aprende que existem, para que servem. E quando você pega um carro, você vai ver naquele carro como é que esse conceito funciona. Então, eu diria que com as linguagens de programação, isso é muito parecido. Nas linguagens de programação, vocês já viram, por exemplo, em algoritmos, nós temos um conceito de variável. Esse conceito de variável, ele é único e você vai encontrar ele em todas as linguagens de programação que você, porventura, for usar. Então, mais do que ficar preocupado em aprender todas as linguagens de programação, que é quase impossível, talvez o mais importante é que você consiga ficar muito bom em uma linguagem de programação, de preferência, dentre as mais usadas pelas empresas hoje no mundo. Poderia ser o Pascal, professor? Não. Aí a gente pode até consultar depois na internet, existem sites especializados que mostram quais são as linguagens de programação mais usadas no mundo hoje. Mas talvez não seja nem muito preocupante as mais usadas no mundo. A gente tem que olhar mais as que são mais usadas pelas empresas da onde você pretende atuar. Se o seu foco é Uberaba e região, então, se você der uma pesquisada aí nas empresas que tem nessa região onde você pretende trabalhar, certamente você vai descobrir que linguagens são essas. Então, aí talvez você busque praticar mais desenvolvimento de software com essas linguagens de programação. Mas isso não é uma regra, porque eventualmente, se você é um bom profissional, um bom programador em uma determinada linguagem de programação, e a empresa usa outra, a empresa vai saber perceber que mesmo você não tendo hábito com a linguagem deles, você é muito bom numa outra e que você vai ter muita facilidade de se adaptar à linguagem que eles usam. Seria como se você fosse motorista de táxi numa empresa que só tem carro da Chevrolet. E, de repente, você conseguiu um emprego numa outra empresa de carros, de táxi, que só tem carros da Fiat. Você vai se adaptar muito facilmente, porque carro é carro. Então, linguagem de programação é linguagem de programação. As pequenas diferenças que você pode encontrar em um carro da Chevrolet e um carro da Fiat, certamente serão as mesmas pequenas diferenças que você irá encontrar entre a linguagem de programação Java e a linguagem de programação C ou PHP, sei lá. Né? Professor? Sim? Eu cheguei 1h40 e você poderia fazer um resumo do que o senhor explicou, para não ficar perdida? Por enquanto, a gente só está falando um pouquinho do profissional de programação e vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho. A gente ainda não entrou no assunto específico da disciplina, tá? No comecinho aí, o colega fez uma pergunta, então a gente não começou a disciplina e a gente está falando um pouquinho dessa profissão, né, do programador. E aí eu estou fazendo um comparativo entre as linguagens de programação e falando um pouquinho desse mercado. Bom, então, com relação à linguagem de programação, eu diria isso. Se você tem interesse em uma cidade ou uma região específica para trabalhar, ou em uma empresa específica, pesquise na internet que você certamente irá descobrir quais linguagens de programação aquela empresa usa, ou quais tecnologias aquela empresa usa.
para você se preparar para tentar uma oportunidade nessa empresa no futuro. Então, essa é uma opção. Agora, com relação ao mercado de trabalho, já aí que eu já até esqueci quem foi. Quem foi? Foi o Gesiel, que disse que tem interesse na área? Foi o Gesiel, professor. Sim, muito interesse. O Gesiel que está demonstrando interesse aí em seguir na área de programação, na área de desenvolvimento de software. O que eu posso adiantar para você, Gesiel, é que eu conheço muitos amigos que têm empresas nessa área de desenvolvimento de software. Tenho amigos que trabalham em grandes empresas de Uberaba e região e sempre o comentário é o mesmo. Esses dias eu encontrei na porta do colégio, quando eu fui buscar minha filha, um amigo de longa data. Trabalhamos junto, inclusive, numa empresa. E ele trabalha aqui numa grande empresa de Uberaba, que tem uma área de tecnologia muito grande. E ele falou assim: André, nós temos 4 vagas para desenvolvedor lá, tem mais de ano e não preenche essas vagas. Então, a área de desenvolvimento de software é uma área muito carente de profissionais qualificados. E é uma área que realmente, quando você demonstra que está apto e tem competência, muito provavelmente você vai estar empregado. Dificilmente vai ficar sem uma vaga para você trabalhar. Agora, é importante também, chegou o momento, né, vocês estão indo para o segundo período, quem ainda não tem, de criar uma conta no LinkedIn, né, que é uma rede social profissional. Professor, Sim? o senhor acha que com o técnico que a gente está fazendo aqui, é possível que alguma empresa sinta interesse? Olha só, aí eu vou, para te responder isso, eu vou mesclar um pouco da minha opinião pessoal com um pouco da minha experiência profissional e do que eu conheço de mercado, do que eu já participei. Se eu preciso contratar um programador, a primeira coisa que eu quero saber é se ele é apto, ou se ele é qualificado, ou se ele tem as habilidades que eu desejo. Eu, sinceramente, o diploma que ele tem, para mim, é só uma informação secundária. Diante dessa leitura que eu faço, significa o seguinte: se você está participando de uma entrevista para uma oportunidade de trabalho e durante a entrevista o cara te pergunta: você sabe desenvolver aplicativos? Você já fez? Quais os softwares que você já desenvolveu? Se você tem coisa para mostrar que você já fez, isso vale muito mais do que você... O senhor pode repetir o que o senhor estava falando, que eu acabei caindo aqui? Você parou em que parte? Quando o senhor começou a explicar agora desse negócio aí que o senhor está falando. Então, eu estava falando o seguinte, o Gesiel está perguntando aí da questão do curso técnico, se isso pode ser um diferencial. Se é curso técnico, se é curso de graduação, se é engenharia de computação, se é sistemas de informação, se é análise de sistemas. Eu como empresário ou como dono de empresa que vai contratar um profissional, eu estou preocupado com as habilidades desse profissional, o que ele é capaz de construir, que algoritmos ele está habilitado a criar, né? Que códigos. Então, se você na entrevista de trabalho, você me mostra que você já fez 3, 4, 5 aplicativos para smartphone, sei lá, que seja para Android, você pega o celular e me mostra, tá vendo esse aplicativo aqui? Foi eu que fiz. Entra no site tal, tá vendo esse site? Fui eu que fiz. Ou seja, você está me demonstrando na prática que você
é um programador que tem as habilidades e a capacidade técnica de produzir software. E aí, na hora que eu for olhar esses aplicativos que você já construiu, eu vou conseguir enxergar as suas habilidades como programador, como design, ou seja, como criador de algoritmos, né? Então, isso, na minha ótica, é o mais relevante. Por exemplo, só um minutinho, pessoal, por favor. Tranquilo, professor. Ok, vamos continuar. Eu vou receber uma entrega aqui, pessoal, mas é coisa de 2 minutinhos. Quando chegar na porta aqui, eu dou uma pausa rápida, tá? Bom, como eu disse para você, o ponto central, o ponto principal é o quanto você está apto e habilitado a criar os códigos que eu preciso. O diploma que você tem relevância, sim, mas na minha ótica, na minha leitura, está em segundo plano. Porque pode ser que eu tenha 2 candidatos, ou 3, vamos pegar 3 candidatos. Um candidato fez curso técnico de 1 ano e meio. O outro candidato fez um curso de graduação de 4 anos. E o outro fez graduação e pós-graduação. Mas, na hora de me mostrar o que esses 3 candidatos fizeram, a questão dos diplomas, para mim, é em segundo plano. Se o cara que fez curso técnico de 1 ano e meio me mostrar uma série de aplicativos que ele já desenvolveu, uma série de sites que ele já construiu, sistemas que ele já trabalhou, e isso for mais relevante do que o que os outros 2 já fizeram, o diploma, para mim, vai ser um coadjuvante. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho 2 candidatos que fizeram exatamente a mesma coisa, vamos supor, né? Foi me mostrar, todos os 2 já fizeram um aplicativo para celular, já fizeram site, já fizeram software, os 2 são iguais. E eu tenho um que fez o curso técnico de 1 ano e meio, e o outro fez graduação de 4 anos. Eu vou preferir, já que tecnicamente parece que os 2 são iguais, aí o cara que fez graduação estudou 4 anos e o que fez curso técnico estudou 1 ano e meio. Então, se na entrevista técnica eu vejo os 2 como tecnicamente equivalentes, aí eu vou ficar com o de graduação, porque aparentemente ele estudou mais, estudou 4 anos. Isso só em teoria, tá, pessoal? Porque é o que eu estou tentando dizer com essa historinha para vocês, que o relevante é você me mostrar o quão você está preparado tecnicamente para fazer o que eu quero, tá? Foi claro, não? Claríssimo. Tá, me dá só um segundinho. Só um segundinho que eu já volto. Só um minuto, por favor. Ok.
Pronto. De volta. Então, falamos aí um pouquinho sobre o programador e como seria essa questão aí do mercado de trabalho. Agora, é interessante que você já comece a criar o seu cartão de visita, né? E eu diria que, para quem trabalha com desenvolvimento de software, o cartão de visita é o que você já criou, o que você já produziu. Então, é interessante você ter um cadastro na... E eu que não sei criar nada ainda, professor? Por isso que você está começando, por isso que você está fazendo um curso. Nesse curso você vai aprendendo, e aí quando o professor pedir para você criar alguma coisa, você já capricha, faz com muito amor e carinho, e que quando você fizer, se você der conta de fazer mais do que o professor pediu, isso que você está criando já pode começar a compor o seu cartão de visita. Professor. E aí é interessante você entrar naquela rede social LinkedIn, que é uma rede social profissional, porque ali você pode começar a acompanhar empresas do segmento que você tem interesse, e ali você vai colocando as informações a seu respeito como profissional, e é uma forma de você ter uma interação com a comunidade, com os profissionais e com as empresas que estão naquela linha ou naquele segmento que te interessa. Eu acho que é isso. Mais alguma questão sobre isso? Eu esclareci aí a pergunta? Professor, quando eu entrei, o senhor estava falando sobre linguagem de programação no mercado de trabalho, aí você deu o exemplo do carro. Aí, essa linguagem de programação tem a ver com o carro? Eu usei o carro... Pascal. Eu usei o carro como um exemplo. Linguagem de programação e carro, na minha opinião, são parecidos no aspecto de que, quando você aprende a dirigir um carro, você praticamente aprende a dirigir todos os carros. Praticamente, né? Porque podem ter diferenças. Então, é a mesma coisa. Quando você aprende a criar software com uma linguagem de programação, você praticamente aprende todas as linguagens de programação. Esse praticamente que eu estou colocando na frase é muito importante, porque não significa que você já aprendeu, mas que você já teve uma primeira experiência, que é um facilitador muito grande para experiências em linguagens de programação diferentes. Se você dirige um Palio, nesse Palio, você já desenvolveu habilidades e experiências que vão facilitar muito a sua vida se você for dirigir uma Kombi. A Kombi é diferente do Palio? Muito, mas existem coisas similares, conceitos que são iguais. O Palio tem um acelerador que, quando você aperta, dependendo da marcha, o carro vai correr para frente. A Kombi também tem. Entendeu? Então, assim, eu coloquei o carro nessa história como um exemplo para explicar esse conceito. Professor, eu entendi agora. E em relação ao LinkedIn, eu tenho que fazer também essa... É que eu não entendi, assim. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir, que fica até mais fácil de falar, né? Deixa eu ver aqui. Diferente aqui. O LinkedIn é uma rede social. Vai aparecer para vocês aí. Só que é uma rede social profissional. O que significa isso? Uma rede social onde empresas e profissionais se relacionam. Ok? Então, vocês estão vendo aí o meu perfil no LinkedIn. E tem... eu já tenho aqui, por exemplo... Olha só. Quem viu o meu perfil essa semana
14 empresas já visualizaram o meu perfil essa semana. Conexões. Eu tenho 1.592 conexões nessa minha rede social. Ou seja, são profissionais e empresas que eu conheço, profissionais e empresas que eu recomendo ou fui recomendado, entendeu? Então, aqui, ó, é interessante, quem ainda não tem, criar uma conta nessa rede social e não tente achar que você vai conseguir fazer a sua conta aqui vingar em uma semana, 10 dias. Isso aqui é uma coisa que você cria, começa a alimentar, começa a fazer parte de grupos, começa a seguir, acompanhar empresas da área, grupos da área que te interessa, e isso aqui, com o tempo, você constrói um perfil robusto, uma rede de relacionamentos mais interessante, e aqui muitas empresas fazem recrutamento, contratação de pessoal por aqui. Então, está até me perguntando aqui se eu estou procurando emprego atualmente. Podemos ajudar você a se preparar para a sua busca. Não, no momento, obrigado. Então, assim, é interessante que você tenha uma conta nessa rede social. Isso é o LinkedIn. Ok? Ok, professor, muito Certo. obrigada. Pode falar? Só concordei, só, professor. Ok. Bom, dito isso, se não há mais nenhuma questão, vamos falar da nossa disciplina. Nessa disciplina de linguagem de programação 1, nós vamos estudar a linguagem de programação PHP. A linguagem de programação PHP é muito utilizada no mundo para desenvolvimento de sistemas web. O que eu chamo de sistemas web? Sites da internet. Sites que funcionam, por exemplo, como uma loja virtual. O próprio Facebook tem muita coisa, Facebook feita em PHP. Então, assim, tem muita coisa funcionando na internet que por trás tem a linguagem de programação PHP. Então, essa vai ser uma linguagem de programação que nós vamos estudar nessa disciplina. Na disciplina de linguagem de programação 2, no terceiro período, nós vamos estudar outra linguagem de programação com outros objetivos. E a gente vai ver isso depois. Bom, a ideia dessa imagem que eu estou mostrando para vocês é explicar para vocês um pouquinho de como que funciona, qual que é a lógica dessa linguagem de programação PHP. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês no Facebook. Vou usar o Facebook aqui. Facebook do curso. Entrar. Não, deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui não está relevante, não. Deixa eu ver que imagem está melhor. Essa imagem aqui está legal também. Deixa eu abrir ela para mostrar para vocês. Só um segundo. Abrir a imagem, uma nova guia. Deixa eu ver essa imagem aqui, eu gostei bastante dela. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nossa, que maravilha. Que maravilha essa imagem. Eu vou usar todas para explicar para vocês o que eu quero. De uma forma geral, vamos começar de uma forma muito basicona. Quando você entra lá, facebook.com, aí eu estou falando do site do Facebook, não estou falando do aplicativo, tá?
você está num computador, seja num notebook, num tablet ou num smartphone, e você, bom, se bem que tablet e smartphone, a maioria das pessoas usa um aplicativo Facebook, né? No seu notebook, você usa o Google Chrome, ou seja, um navegador web, para fazer acesso ao Facebook, por exemplo. Ou seja, eu estou falando Facebook, mas qualquer site que tenha sido feito com a linguagem de programação PHP. Apesar de ser possível, tecnicamente, o funcionamento da linguagem PHP com outras tecnologias, na maioria das vezes, os sistemas que hospedam, os computadores que hospedam sistemas feitos em PHP, na sua maioria, usa o servidor HTTP Apache e o banco de dados MariaDB. Acho que a maioria de vocês fizeram já banco de dados Zoom comigo. Quando eu falo MariaDB, eu estou falando da irmã gêmea do MySQL, né? Então, MySQL e MariaDB, a princípio, são praticamente a mesma coisa. O Apache é um servidor? É um servidor, Quando você digita o endereço de um site, quem atende lá do outro lado é um servidor HTTP. Aqui, ó. Essa ideia aqui, deixa eu ver. Essa imagem aqui é melhor, ó. Vamos olhar para essa imagem aqui para você entender. O mais bonito dessa imagem é que tá numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? 10, 11. Então, vamos entender esse caminho. O que é o passo 1? Vejam que nós temos aqui, ó, antes de falar do caminho, vamos entender melhor essa imagem. Eu tenho aqui, ó, Your Computer, que é esse pontilhado aqui, ó, do lado esquerdo. Esse pontilhado aqui do lado esquerdo quer dizer o seguinte, o seu computador. Então, essa área que está delimitada por esse pontilhado do lado esquerdo, entenda como sendo o seu computador. Aí, aqui no meio, nós temos uma nuvem. E essa nuvem está escrito internet. E aqui do lado direito, nós temos um outro pontilhado que está escrito aqui, ó, web host. Web host. O que é o host? É o computador, é o local onde está disponível aquele site que você vai fazer acesso. Ok? Então, o seu computador, aqui do lado esquerdo, dentro desse pontilhado, e aqui ele está mostrando o sistema de e-mail e o Word, tá? Apesar que o Word aqui não vem muito ao caso, não, mas tudo bem, não tem problema não. E aí, o que eu quero... Bom, na realidade, agora que eu entendi melhor a imagem, dentro do seu computador, você tem o seu software de e-mail, você tem o Word, e você tem aqui, ó, nesse quadrado, o seu navegador web, como se fosse o Google Chrome, Mozilla Firefox, ou seja, qualquer navegador que você use para navegar pela internet. Então, neste seu navegador, que está dentro do seu computador, você tem um local que você digita um endereço. E aí nós estamos entrando no passo 1. O que é o passo 1? Você vai lá e digita www.facebook.com, www.sbt.com, www, o site que você quer. Quando você digita o endereço no seu navegador, o seu computador, ele faz uma requisição para a internet, e aí existem computadores na internet que estão ali, são servidores DNS, né? São computadores que estão, vocês vão ainda estudar com, não sei se é com o Evandro ou com ele, essa parte de DNS, esses serviços, tá? Tem disciplinas para vocês estudarem isso. Então, na internet, tem servidores responsáveis para responder para você qual é o computador que você está querendo chegar. Porque o seu computador fez uma request, que é o passo 2. Ou internet, eu quero acessar facebook.com.
Aí, algum computador da internet vai falar assim, ó, você quer facebook.com? Então, vai lá no 200.137.190.115. Ou seja, ele dá um endereço para onde a sua requisição tem que ir. E aí, nós chegamos no passo 3. Ou seja, você chegou lá no computador destino, responsável por atender as solicitações feitas ao facebook.com. Bom, quando esse seu pedido chega lá no computador destino, aí o passo 4 aqui, ó, é o acesso ao disco, ou seja, o 5 e o 4 aqui, na minha opinião, talvez esteja um pouco fora de ordem. Porque o web server, o que é o web server? É o software responsável por receber esta requisição de um internauta. Por isso que lá, o web host, vocês vão perceber que o web host, ele tem várias tecnologias implementadas para fazer o site, o sistema web funcionar. Então, chegou aqui no passo 3, a requisição de um internauta, feita lá no passo 1, através de um navegador web, um Mozilla, um Chrome, seja qual for. Chegou a requisição por uma página, a partir de um endereço que foi digitado. Aqui está plane.com/login.php. O web server é o software que recebe essa requisição. Então, esse item 5 aqui, ó, é o Apache dessa brincadeira nossa aqui. Existem outros? Sim. Existe o Internet Information Server da Microsoft. Existem vários outros softwares que podem fazer o papel de web server. Aqui no item 5 está escrito web server, mas eu poderia também chamar de servidor HTTP. Por que servidor HTTP? Porque, ou HTTPS, né? Porque é o protocolo que é usado, né? Então, eu costumo chamar de servidor HTTP também, né? Se bem que, servidor HTTP, seria o servidor que atende aí as requisições do navegador. Bom, aí o que acontece? Esse web server, que é o item 5, que pode ser, por exemplo, o Apache, ele vai no HD do computador buscar aquela página que foi solicitada. A partir do momento que ele foi no disco e pegou aquela página, ele vai fazer uma análise dessa página. E, na análise que ele faz dessa página, o web server, ele pode identificar o seguinte: opa, dentro dessa página que o internauta está solicitando, tem coisas que é de responsabilidade do interpretador PHP. Se for o caso de o conteúdo solicitado lá pelo internauta, lá no passo 1, para se obter esse conteúdo tem trechos de programação PHP, o web server aciona o PHP, aí é o passo 6, o PHP começa a processar o algoritmo que foi desenvolvido pelo programador. Pode ser que, neste algoritmo criado pelo programador, seja necessário informações que estão dentro do banco de dados. Se esse for o caso, aquele algoritmo PHP vai interagir com MySQL ou MariaDB para acesso a essas informações. Consequentemente, MariaDB ou MySQL, tanto faz, vai ao HD do computador, porque tudo fica armazenado no HD. Então, o software MySQL faz acesso ao disco para pegar as informações que foram solicitadas, e aí no passo 8,
o MySQL devolve essas informações ao interpretador PHP, que, por sua vez, obedecendo os algoritmos criados pelo programador, vai devolver essa informação para o web server, que vai juntar tudo isso como sendo a página de resposta para o internauta. E então, nós passamos para o passo 10, que esse passo 10 é o envio da informação de volta para o internauta. E aí a gente chega no último passo, que é o passo 11. Então, olha só que interessante. Tudo isso que eu falei aqui, gente, acontece em frações de segundos, porque você digita lá facebook.com e 2 segundos depois apareceu aquela página do Facebook para você no Mozilla, no Chrome. E tudo isso que eu falei aqui, ó, todo esse caminho, esse trajeto, essas etapas acontecem em frações de segundos. Bom, então, o que nós faremos nessa disciplina? Nessa disciplina de linguagem de programação 1, o meu foco principal é mostrar para vocês essa parte do PHP aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a criar algoritmos com a linguagem de programação PHP. De certa forma, não tem como a gente fugir de toda essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Porque, por mais simples que seja o exemplo PHP que nós vamos criar, esse processo aqui vai acontecer completo. Eu vou ter que, para mim testar aquele algoritmo PHP que eu fiz, eu vou ter que simular como se eu fosse o internauta abrindo um navegador, digitando o endereço daquela página PHP que eu construí para me fazer esse teste completo. Ok? Bom, nós vamos começar do básico, do mais básico possível, e vamos evoluindo aí nos exemplos durante o semestre, criando coisas mais interessantes até o finalzinho, onde a gente vai ver aí a criação de páginas web usando PHP e banco de dados. Por isso que é importante que vocês tenham estudado e aprendido o banco de dados. Pode falar, Matheus? Professor, então no final do período a gente vai tentar criar um site nosso gosto ou vai seguir um... Olha só, eu vou fazer vários exemplos pequenos, a gente vai construindo exemplos para entender os conceitos, até a gente criar alguns exemplos mais complexos. Mas nada impede que você, além de fazer os exemplos ensinados durante a aula, que você crie algo que te dê vontade. Às vezes você quer criar você está aprendendo e você está percebendo, opa, peraí, com isso aqui que eu estou aprendendo, eu acho que eu consigo fazer um jogo da velha. Ou eu acho que eu consigo criar um site para fazer isso. Então, nada impede que você comece a criar coisas além do que eu vou ensinar aqui, tá? Fiquem à vontade. Entendi. Iago, parece que o Iago tinha levantado a mão. Sim. No final do primeiro período desse aqui de linguagem de programação, a gente já vai estar apto para criar site, essas coisas? Sim. Por conta própria? Sim. Perfeito. Inclusive, eu acho que a gente vai fazer um hoje. Bobinho de tudo, mas já vai sair alguma coisa hoje. Vai ser um exemplo só assim de uma página que você entra na página e está escrito lá, alô, galera do Cephores Uberaba, Minas, sei lá, alguma coisa assim. Aí, essa história de ratinho aí, eu já não sei. Professor, Sim? é porque minha mãe me chamou, aí eu entendi assim, o senhor vai dar um endereço, aí através desse endereço a gente vai usar o PHP, esse software que a gente usa, né, que tá incluído o PHP, o MySQL. A gente vai trabalhar em cima desse código, desse endereço.
Então, acho que para responder a sua pergunta, é mais fácil eu fazer o primeiro exemplo. Talvez fique mais claro. Então, eu vou Essa parte eu me perdi, que minha mãe me chamou e eu... Pode falar, Iago. Uma pergunta. A criação de um site, para você poder ser literalmente o dono dele, a gente precisa ter o domínio, né? A gente precisa pagar pelo domínio. Sim. Perfeito. Mas tem como criar um site sem você ser dono desse domínio? Tem algumas empresas que oferecem algumas coisas gratuitas. A Google, por exemplo, é uma delas, ó. Quem? Acho que a Google, se não me engano, ó. Meu oficial também criou um site, ó. Aí criou a partir da Google. Mas aí você tem um subdomínio, né? Por exemplo, na disciplina de banco de dados 1, eu criei uma conta para cada um de vocês. Eu tenho um domínio, que é o domínio sqlweb.com.br. Eu criei para vocês subdomínios. Ou seja, dentro do meu domínio, eu criei subdomínios para vocês. Eu vou até mostrar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Então, o que acontece? O domínio sqlweb.com.br é meu. Deixa eu até abrir ele aqui. Meu computador já está até meio... Esse site aqui é meu. Vou colocar ele aí para vocês darem uma olhada. Peraí, aí. Esse site é meu. Não chegou para vocês ainda, né? Chegou. Esse site é meu. Mas esse site, ele tem um domínio, que é o endereço web, sqlweb.com.br. A partir do momento que eu tenho um domínio, eu posso criar quantos subdomínios eu quiser. Dito isso, eu então criei e usei com vocês no semestre passado, na disciplina de banco de dados 1, esse usuário prof. Esse usuário prof, ele tem um site prof.sqlweb.com.br. Eu vou abrir aqui. Aliás, eu vou ter que fazer um limpo aqui. Tem coisa antiga aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. O que é isso que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o painel de controle que o data center, onde eu contratei o serviço de hospedagem, esse é o painel de controle que eles me oferecem. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fui no... Nossa, é tanta coisa, gente. Vamos lá, vamos por partes para a gente não fazer confusão. Eu quero ter um domínio para mim. O seu domínio é .br, então esse é o site que você tem que criar e pagar pelo seu domínio. Registro.br. Ok? Isso aqui é só para você ter o nome. Igual eu tenho sqlweb.com.br, esse nome eu criei aqui nesse site e é aqui que eu pago anualmente a taxa. Tem uma taxa muito aí. Caro? Acho que é R$40. Deixa eu ver se ainda é. Por que quando algum domínio de alguma empresa grande é tão caro? Eu vi alguns domínios, tipo, 200 mil, esse tipo de coisa. Não, só se for internacional, porque esse aqui é meio padrão. Aqui, ó, são todos os... Isso aqui é só dentro do .br, tá? Dentro do .br tem essas opções todas. Eu digo se for comprar o domínio de outra pessoa. E a pessoa vende pelo preço que ela quiser. Entendi. Se você tem um Fusca e quer vender o Fusca, não adianta eu falar que o seu Fusca vale 200. Se você falar que quer 5 mil e só vende por 5 mil, fazer o quê? Ou eu pago os 5 mil que você quer, ou então eu fico sem o seu Fusca. Faz sentido. Então, aqui a ideia é muito parecida. Deixa eu ver aqui onde é que estão os preços. Mas era 40... quanto custa registrar o domínio? Aí, ó, é isso mesmo. Um ano é R$40, se você pagar 2 anos adiantado, 176, 76, 3 anos, 112 e 10 anos, 364. Não tem algum tipo de contrato vitalício, não?
Não, aqui o máximo é 10 anos. .br, tá? Uhum. Mas aí é quando vence, você vem a fatura, você paga e renova por mais quanto tempo você quiser. Ou seja, o domínio é seu. Para você perder ele, você tem que parar de pagar. E aí, depois que você para de pagar, ainda tem um tempo para esse domínio ficar abandonado, para depois esse domínio ser liberado para quem sabe outra pessoa comprar ele. Pode falar, Matheus? Ô, professor, nesse caso quando, vamos supor, uma rede social, ela faz fama, aí seria necessário comprar domínio de cada país, assim? Para Sim. ter um site separado? Ah, tá. Por exemplo, Entendi. se você quer alguma coisa .br, você tem que pagar essa taxa para o registro .br. Ou seja, professor, desculpe interromper. Se eu quiser criar, por exemplo, um site joãozinho.br, para mim poder criar esse site, eu tenho que necessariamente pagar esse domínio? Sim. Entendi. Essa empresa aqui, ó, registro.br, ela é a responsável por controlar todos os nomes de site que existem, alguma coisa, .br. Tudo que terminar com .br é aqui que é controlado. Agora, quando termina com .ar de Argentina, deve ter uma empresa na Argentina que toma conta. .fr, eu acho que é França. .com é meio geralzão, né? Mais americano e tal. Então, assim, para cada finalzinho desse aí, tem alguém controlando. Quando tá, por exemplo, .com.br, quer dizer que você tá pagando o domínio para os dois lugares? Não, o .com.br é só um subdomínio do .com, ou do .br, desculpa. São esses sufixos aqui, ó, quer ver? São que ele chama de categorias. As categorias de domínio.br são as DPNs, tá? Então, ó, você pode ter, por exemplo, eu quero criar um site andré.arte.br. Se eu sou um artista, eu posso querer o .arte. Normalmente o .com, que é o mais famoso e mais conhecido, significa que são atividades comerciais, mas nem sempre é isso, né? Então tem vários, ó. Você tem uma empresa ou alguma coisa que é da área ambiental, então você pode criar aqui, ó, abobrinha.eco.br, tá vendo? Então, você tem uma ONG, você tem uma empresa de segurança, e aí tem as várias opções, ó. É tipo .gov, né? Exato. Do governo. Isso. Professor, aí todas essas opções DPNs. Sim, são as DPNs. Aquela parte que o senhor explicou que vinha sequência, número 1, 2, 3, tem um nome para que eu possa estar pesquisando também? Isso aqui? Isso. Então, isso aqui é só uma imagem que ilustra o fluxo do que acontece quando você acessa um site na internet. Mais especificamente, considerando que lá no site onde você vai acessar, as tecnologias usadas, entre elas nós temos o PHP e o MySQL. Uhum. Professor, muito obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Bom, Não. esse registro aqui, como eu disse para vocês, é só o nome. É só um nomezinho. Aí, o próximo passo é você contratar um serviço que a gente chama de host. E aí eu estou até dando Google aqui na palavra host. O que é o host? É o local onde você vai criar o seu site e associar esse nome contratado a esse site. Então, por exemplo, aqui, ó, os 10 melhores website hosting. Vamos ver o que ele chama dos 10 melhores aqui. HostGator, Bluehost, Hostinger. Ou seja, são empresas, todas essas que vocês estão vendo aqui, ó.
HostGator, Hostinger, DreamHost, WebHostPad, vamos ver o que mais tem aqui. Network Solutions, Interserver, etc. Lembra que eu falei para vocês no início do semestre de Data Center? Ou essas empresas têm um data center, ou elas sublocam um data center. Professor, eu estou um pouco mais familiarizado com o termo host, só que eu estou com uma dúvida. A questão do host, a gente pode ser o nosso próprio host? Hostear o nosso site pelo próprio computador? Pode. O que você precisa para fazer isso? Você precisa ter o computador na sua casa e aí você precisa contratar da empresa que te fornece a sua internet um IP fixo. Porque hoje, todos vocês, eu acredito que quando vocês contratam um serviço de internet dessas empresas que tem aí na cidade, elas vão na sua casa, botam um modem e o seu IP, ele oscila, até por questões de segurança, né, do consumidor, eventualmente, de vez em quando, o seu endereço IP muda. Então, você tem que contratar um serviço da operadora de internet para que você tenha um IP fixo. Essa empresa aqui, LocalWeb, é um dos maiores data centers que tem aqui na América Latina, uma empresa brasileira. Vamos ver se vai abrir aqui. E ela oferece dezenas de serviços, mas entre eles o serviço de hospedagem também. Aí, ó, tem aqui a partir de R$10 por mês, tá vendo? Hospedagem Go, hospedagem 1, hospedagem 2. E aí é um self-service, né? Você entra no site e coloca lá o que você quer, você vai ver lá que tipo de serviço te interessa, e você contrata e você paga uma taxa mensal. Então, bom, você está falando para ter isso em casa, sim, mas olha só, pensa aqui comigo. Tem uma opção aqui de R$10 por mês. Aí eu fico pensando, essa empresa aqui é um dos maiores data centers que tem da América Latina. Vocês viram, eu mostrei para vocês no início do semestre passado, o que é um data center, com relação à segurança, à infraestrutura. Tá? Um data center desse, para ele sair do ar, é muito, muito, muito difícil. Agora eu te pergunto, para você manter um computador ligado na sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, qual que é a chance de dar um problema? E se faltar energia 20 minutos, o seu site vai ficar fora do ar. Então, por isso que hoje, praticamente não só a gente, mas as pequenas empresas nem pensam em criar uma estrutura de data center dentro do prédio. É muito mais fácil contratar essas grandes empresas, porque elas já têm uma estrutura muito mais consistente, né? Então, voltando aqui no nosso painel de controle. Esse painel de controle é um painel de controle que a empresa que eu contratei me dá. Para quê? Para que eu possa, aqui, através desse painel de controle, controlar tudo que eu quero lá dentro do sqlweb.com.br. E, na disciplina de banco de dados 1, nós já usamos essa ferramenta aqui para trabalhar com banco de dados. E eu já vou mostrar para vocês também que nós usamos muito aqui o recurso do PHP MyAdmin e do gerenciamento MySQL, porque nós trabalhamos com banco de dados. Mas agora nós vamos usar muito esse gerenciador de arquivos. Por quê? Nós vamos usar muito esse gerenciador de arquivos, porque lá dentro desse data center eu tenho um pedacinho do disco que eu contratei. E é aqui que eu consigo ver o que eu tenho de arquivos lá nessa minha área do data center. Lembrando que, nesse caso específico aqui, que é exatamente igual àqueles usuários que eu criei para vocês, eu estou dentro do meu usuário prof. Esse usuário prof é um subdomínio do SQL Web, ou seja, prof.sqlweb.com.br. Todos vocês que têm usuários com subdomínio aqui no SQL Web, vocês têm exatamente a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa página, nessa pasta. Tem uma pasta aqui que, na realidade, é um atalho.
que é um atalho chamado Público HTML, que na prática está aqui ó, dentro, ó, domínios, aqui, ó, prof.sqlweb.com.br, Público HTML. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui. E eu vou apagar tudo. E quem quiser saber o que é isso aqui, ó, tudo que está isso aqui, é só pegar essa disciplina dos semestres anteriores, que tem a playlist lá com tudo isso aqui. Eu vou remover tudo. Tchau! Nossa, deu um trabalho fazer isso aqui tudo. Bom, então deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Lembra que o internauta vai digitar prof.sqlweb.com.br e aí o browser do internauta vai perguntar lá para a empresa onde está a minha conta, né, para o data center, ou me dá aí a página prof.sqlweb.com.br. O Apache vai lá no disco procurar o arquivo e quando ele achar, ele vai devolver para o internauta. Só que eu acabei de limpar, eu não tenho nada aqui, ó. Então, o que acontece? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando o internauta... Veja bem, olha só. Olha que interessante essa brincadeira. Nessa aba aqui do meu navegador, eu digitei prof.sqlweb.com.br. Então, nessa aba do navegador, eu estou fazendo o papel do passo 1 aqui, ó, do meu computador. Então, aconteceu o quê? Aconteceu uma requisição que foi lá no sqlweb.com.br e pediu a página. Quando a gente não põe a página específica, ele busca pela index. Não achou nada. Por que não achou nada? Porque eu apaguei tudo que eu tinha aqui dentro. Tá vendo? Apaguei tudo, então ele não achou nada. Então, o que aconteceu? O web server falou assim, opa, aqui no disco não tem nada. Vou devolver um código de erro lá para o internauta. Foi isso que aconteceu. Então, isso aqui que está chegando aqui, ó, é uma mensagem de erro enviada pelo web server porque ele não encontrou um arquivo para devolver para o internauta. Então, o que é legal da brincadeira é que aqui eu tenho as duas pontas. Eu tenho acesso a tudo que eu crio na minha conta lá no data center e do lado de cá, eu ao mesmo tempo posso fazer o papel do internauta que vai acessar aquele código que eu estou criando. Bom, então para esse negócio funcionar, eu vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo. E com esse primeiro exemplo, nós vamos encerrar essa aula de linguagem de programação hoje. Aliás, importantíssimo, tá, gente? Nessa disciplina, nós sempre teremos uma atividade em cada aula. E para facilitar depois o lançamento das notas, eu gostaria que vocês fizessem as atividades usando exatamente a mesma nomenclatura dos arquivos que eu vou usar aqui. Certo? Certo. Então, assim, quando vocês forem me apresentar as atividades funcionando, coloquem exatamente o mesmo nome para facilitar, para a gente evitar confusão. Bom, como nós vamos usar essa mesma conta no data center para mais de uma disciplina, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta. Então, eu vou clicar aqui, ó. Acho que o botão direito aqui não dá não, né? Então, aqui, ó. Eu estou selecionando aqui a pasta public HTML e vou criar aqui um new folder. E o nome dessa pasta será LP1. L de lápis, P de pato, 1. Linguagem de programação 1. Tudo que a gente for fazer dentro dessa disciplina ficará dentro dessa pasta. Aqui, ó. Agora eu estou dentro da pasta LP1. Aí, o que acontece? Quando eu crio uma pasta dentro da pasta público HTML, que reflexo isso tem lá para o internauta?
O reflexo é que agora ele pode ir lá dentro de prof.sqlweb.com.br/LP1. Por quê? Porque tem uma pasta. Tá vendo? Olha lá. A pasta não tem nada, tá vazia, ele deu a mesma mensagem de erro, mas agora aqui a URL funcionou. Ó. Esse LP1 aqui, ó, é uma pasta que tem dentro do site que nós estamos criando lá no Prof, que é essa pasta LP1. Então, dentro da pasta LP1, eu vou criar aqui um arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de... Vai ser um arquivo do tipo texto, arquivo de texto, e vai ser um arquivo de texto do tipo PHP. Então, ele já dá um nome, ó, tá vendo? Já dá um nome, com o ponto PHP no final. Então, como isso aqui vai ser a nossa primeira atividade, o nome desse arquivo vai ser A01 2021 10/22. Hoje é 22/10, não é? Então, olha só qual que é o padrão que eu estou utilizando. Atividade 01, então o nome do meu arquivo começa com A01. Eu estou achando que só 2 dígitos resolve. Eu acho que a gente não faz mais do que 99 atividades de jeito nenhum, até porque a gente não vai ter 99 aulas, né? Não vai dar isso tudo. Então, o nome do arquivo é A01, que é a nossa primeira atividade, e o programa vai ser P2021 10/22. Para a gente saber a data que a gente fez isso aqui, tá? Então, 22/10/2021. Esse vai ser o nome do arquivo. Deixa eu ver se esse negócio está muito confuso. Deixa eu pensar se eu dou uma simplificada nisso. Não dá para pôr barra, não? Barra não pode. Eu estou pensando em dar uma Ponto? diminuída nesse... Ponto pode, mas eu acho que ponto vai gerar confusão. Estou começando a achar que nós vamos botar Não precisa só... pôr data não, professor. Coloca só A01, A02, A03. Que vou barra? fazer isso aí. Boa ideia. Vamos esquecer esse negócio de data. Até porque a data vai ficar aqui no arquivo. Ó. Data que ele foi criado, data que ele foi acessado, data que ele foi alterado. Então, vamos mudar essa nossa filosofia aqui. Ei, caramba, já fiz errado aqui. Renomear. Então, nós vamos colocar assim... Então, em vez de... eu vou... Deixa eu ver. Ô, professor, Sim? desculpa atrapalhar o senhor. Tem só como o senhor começar novamente para mim ver aí, como o senhor fez. O senhor for lá em public, né? HTML, né? Aí você for lá em cima de... Vou refazer aqui, ó. Professor, também estou um pouco perdido. Eu não sei como que o senhor chegou nesse site aí. Então, gente, essa parte quando chegou assim, aí depois vocês podem assistir a aula de novo, né? Sim, sim. Eu acabei caindo aqui durante a aula. Tá. Aqui, essa parte do painel de controle, todos vocês já estão acostumados. Vocês têm o usuário e senha de vocês já sabem chegar até aqui. Aí, vou retomar aqui, ó. A gente vem aqui em informações do sistema e arquivos e clica no gerenciador de arquivos. Eu acredito que todos vocês vão estar com essa situação aqui, ó. Domínios. No meu caso, aparece prof.sqlweb.com.br. No caso de vocês, vai aparecer o seu usuário.sqlweb.com.br, tá? Tudo que no meu aqui aparece prof, no de vocês é o usuário de vocês. E aí, nessa pasta público HTML, se tiver alguma coisa no caso de vocês, pode apagar tudo. Tá? Pode fazer exclusão de tudo. E aí, dentro dessa pasta público HTML, eu vou criar uma nova pasta, que é LP1.
L de lápis, P de pato e o número 1, ou seja, a sigla da disciplina, Linguagem de Programação 1. Clica aqui no criar, pronto. Dentro dessa pasta, LP1, vou clicar nela. LP1. Dentro dessa pasta LP1, eu vou criar o meu primeiro programa PHP. Para isso, eu vou criar aqui um arquivo, que é do tipo arquivo texto, e a opção que eu quero é PHP. Ele pergunta qual que é o nome desse arquivo, eu vou chamar de P01. Ok? Então, o P01.php, eu clico no botão criar. Pronto. Professor, Sim? mas esse PHP a gente pode deixar direto, né? Não precisa apagar ele não, né? Você botou P01, né? Aí na frente tem PHP. Ele já tinha dado isso como sugestão, né? Quando eu escolho a opção de arquivo texto e falo que é PHP, ele já põe o ponto .php aqui como sugestão e você mantém. Ok. Pronto, o arquivo está criado, mas veja que o tamanho dele é 0 bytes, ou seja, esse arquivo está completamente vazio, certo? Então, se eu clicar com o botão direito do mouse em cima desse arquivo, P01.php, ele me dá as opções, entre elas, editar ou editar em uma nova aba, que é a que eu vou usar, editar em uma nova aba. Então, ele abre uma nova aba do navegador com uma espécie de editor de textos para a gente usar. Certo? Bom, eu vou aumentar o zoom aqui, porque senão vai ficar muito pequenininho para vocês enxergarem aí. Aí, isso aqui é um arquivo texto. Ó, arquivo texto, ó. Se eu digitar aqui, ó, tá vendo? E salvar aqui, ó. Arquivo salvo com sucesso. Tá vendo? Então, isso é um arquivo texto. Que eu estou salvando aqui dentro desse P01.php aqui, ó. Legal. O que eu preciso fazer? Toda vez que eu for escrever um algoritmo com a linguagem de programação PHP, dentro desse arquivo com extensão .php, eu obrigatoriamente tenho que iniciar programação PHP e finalizar programação PHP com alguns códigos que são que definem isso. Então, assim, como dentro de um arquivo desse tipo pode ter várias tecnologias misturadas, e nós vamos estudar isso na segunda disciplina de hoje, aqui dentro eu posso ter JavaScript, HTML, CSS, ou seja, tem um monte de, uma salada de tecnologias que eu posso misturar tudo dentro desse arquivo. Então, eu preciso estabelecer para que o web server saiba o que é o quê, eu preciso ter alguns critérios. Então, para o web server saber o que é PHP, eu faço o seguinte, eu coloco o sinal de menor, depois interrogação, e aí eu escrevo PHP. Para finalizar, eu coloco interrogação maior. Então, toda vez que o web server buscar um arquivo no disco, ele vai olhar esse arquivo, e esse arquivo tem duas características. Uma característica é que o seu nome termina com .php, e a segunda característica é que dentro dele está especificado onde começa e onde termina os blocos de algoritmo escrito na linguagem de programação PHP. Então, aqui eu estou falando para ele, ó, opa, aqui na linha 3 eu vou começar a escrever algoritmo PHP. Opa, aqui na linha 7 acabou. Tá certo? E aí, eu vou criar um primeiro exemplo aqui muito bobinho e muito simples. Eu vou criar uma variável, e aí,
variável em PHP começa com um caractere específico, e aí eu preciso mostrar para vocês essa outra coisa aqui. Qual que é o nosso mestre maior? Qual que é o nosso guia espiritual? É o site php.net. Nesse site tem tudo sobre essa linguagem de programação. Tem aqui a documentação, e dentro da documentação tem os formatos, tem até uma versão em português aqui, ó. Tá vendo? Variáveis, ó. Básico, babá. Então, variável, básico. Vamos ver o que tem do básico aqui. As variáveis no PHP são representadas por um cifrão seguido pelo nome da variável. Os nomes de variável são diferentes. Case sensitive. Então, quando eu criar uma variável em PHP, o nome da variável, maiúsculo e minúsculo, significam coisas diferentes. Então, vamos lá. Vou criar uma variável aqui, então eu tenho que começar com cifrão. É cifrão que ele chama isso? É. Então, variável em PHP começa com cifrão. Então, vou pôr aqui, ó, cifrão salário é igual 5.000. Ponto e vírgula. Se em algoritmo vocês estudaram Pascal, Pascal também termina as linhas com ponto e vírgula, não termina? Sim. Ótimo. Então, aqui também termina. Lembra que eu falei para vocês que se você aprende a dirigir um Palio e depois vai dirigir uma Kombi, tem muita coisa que é parecida? Vocês estudaram Pascal em algoritmos. Toda linha de programa Pascal termina com ponto e vírgula. PHP também. Essa variável que eu estranhei pra caralho. Tem um dólar, tem um cifrão aí, cara. É esquisito. É igual... Eu acho que cada vez mais o exemplo que eu usei do carro tem a ver com as linguagens de programação, né? Porque... Demais. Pensa, tanto que uma Kombi é um trem esquisito. Mas se você começar a dirigir uma Kombi todo dia, logo você acostuma e passa até a achar a Kombi bonitinha. Bom, então eu tenho aqui a variável salário. Então eu quero mostrar o conteúdo dessa variável para o internauta. Quando o internauta acessar essa minha página chamada p01.php, deve aparecer para ele o conteúdo dessa variável. Então, em PHP, eu posso tanto usar o echo, como eu posso usar o print. Tem as duas opções. Eu vou usar o echo, tá? Echo, $salário. Ponto e vírgula. Salvei. Pronto. Olha que programa mais lindo. Aí... eu vou voltar aqui, vou fazer as vezes agora do internauta, que está lá do outro lado. Ele vai digitar o quê? prof.sqlweb.com.br/LP1. Vamos ver se já vai aparecer alguma coisa aqui. Ainda não aparece nada quando eu atualizo. Ó. Por quê? Porque se eu não informei o que é, ele procura pelo index, e o index ainda não existe. Mas eu tenho aqui, ó, o p01.php, tá vendo? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu coloco p01.php. O que o internauta está pedindo agora? O internauta está pedindo o arquivo p01.php, que está dentro da pasta LP1. Aqui, ó, a pasta LP1, arquivo p01.php. Então, quando o internauta der Enter aqui, ó, olha lá o que apareceu para o internauta. 5.000. Foi o que nós escrevemos aqui no nosso programa PHP. Falei que o programa PHP começa aqui. Vou começar na linha 2 agora. Então, criei uma variável que eu chamei de $salário, cifrão salário, né? Depois eu mandei mostrar o conteúdo dessa variável. Salvei,
e aí já está disponível na internet. Qualquer internauta que digitar no seu navegador, vocês inclusive podem testar aí da casa de vocês, qualquer um que digitar prof.sqlweb.com.br/lp1/p01.php vai receber esses 5.000 aí de dinheiro. Vocês podem gastar no final de semana aí, ó. Professor, Vou pra já, professor. Eu. Manda o link que eu tô precisando, esses 5.000 aí. manda esse site no... O senhor acabou de mostrar no chat, Ah, sim, mando sim. fazendo favor. Eu vou colocar no chat aqui da aula. Ó, tem o php.net, que é o site do PHP. Pessoal, então é isso. A atividade da aula de hoje é fazer esse programa extremamente complexo e difícil que vocês estão vendo. Vocês vão criar, lembrando que respeitem rigorosamente as nomenclaturas. Então, vocês vão entrar lá no gerenciador de arquivos da conta que vocês têm no SQL Web. Na pasta pública HTML, se tiver alguma coisa lá dentro, pode apagar tudo. E aí vocês vão criar a pasta LP1. Dentro dessa pasta, vocês vão criar o p01.php. E na próxima aula, vocês vão me mostrar esse código funcionando aí, bonitinho. Dúvidas? Pode ser qualquer coisa? O quê? Na hora de criar PH, como é que é? PHP, né? Aqui você vai fazer tudo igual. Ah, então tem que ser salário também. É melhor, né? Assim, vamos combinar? As atividades você faz igualzinho eu estou pedindo, mas a sua pergunta é muito boa, porque você precisa, a partir desse pequeno exemplo que eu estou dando, explorar as suas dúvidas. Sabe o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, e cria uma outra pasta que você pode chamar de testes. E dentro dessa outra pasta, você deixa a sua criatividade fluir. Só para facilitar o meu trabalho, dentro da pasta LP1, vocês vão fazer as atividades igualzinho eu estou fazendo, para facilitar a minha correção e lançamento das notas de vocês. Mas aí você volta aqui, ó, na pasta pública HTML e cria uma pasta de testes. E dentro dessa pasta de testes, você bota a sua criatividade para funcionar e vai fazendo o que tiver na cabeça aí para ver se funciona. Perfeito? Beleza. Mais alguma dúvida? Ô, professor, aí no caso o senhor está pedindo para fazer tudo igual, aí se caso alguém for procurar, vai encontrar o mesmo resultado? Sim. Professor, Sim? Ok. eu não fiz algoritmos ainda. Eu vou fazer semestre que vem. Então, essa parte de linguagem de programação, aí eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Aí eu não sei como é que eu posso fazer esse mesmo exemplo sozinha. Só pegar o Porque eu não vídeo. tenho noção nem de algoritmos. Só pegar o vídeo que eu vou postar no YouTube, começa a assistir, vai fazendo junto e dando pause. Dá um pause e faz um pedacinho. Dá um play. Não, mas igual você falou do teste, eu fazer um outro, sabe? Ah, sim, não, mas isso aí é só para quem tiver essas curiosidades. Mas eu acredito que daqui a um pouquinho, mais algumas aulas, você vai começar Por exemplo, e se você criasse mais de uma variável? Isso aqui são coisas que, a partir desse exemplo que eu coloquei, você poderia deduzir o seguinte: e se eu criar uma variável aqui, ó, desconto, que é 670, e eu mostrar depois do salário, eu mostrar o desconto. Ou seja, isso aqui são coisas que você vai deduzindo a partir de um exemplo. Entendeu? Sim. Então, isso são coisas que você pode fazer no teste. Aí você salva, e aí quando você voltar aqui e mandar atualizar, olha o que acontece. Apareceu os 5.000 e apareceu os 671 colado no outro aqui, ó. A gente vai entender isso mais para frente depois.
Mas então, esse teste que eu estou falando é nesse sentido. São coisas, curiosidades, dúvidas que te surgem quando você está fazendo a atividade. E aí, essas dúvidas, essas coisas, vai lá para essa área de teste e futrica à vontade. Faz coisa diferente para ver o que acontece. Seria nesse sentido. Bom, pessoal, Ok. é isso por hoje da disciplina de linguagem de programação, tá? A atividade está aí, na próxima aula a gente confere, beleza? Agora a gente vai ter aula de engenharia de software, professor? Isso, daqui 15 minutos eu volto lá no outro link lá da outra disciplina, tá bom? Fechou. Até mais tarde, um abraço. Até mais. Ô, professor, Sim? Tá, deixa eu falar, será que o senhor tem um PDF que eu possa selecionar o link da aula? Porque o PDF que me mandaram, eu não estou conseguindo selecionar o link. O último que eu postei lá no grupo tinha, mas eu vou te mandar aqui agora. Eu Peraí, não deixa eu consigo só ver. copiar. Por favor, professor. Eu vou pôr aqui no chat dessa aula, ó. Tá aí o link. Isso aí tá Certinho, funcionando. professor. Professor, Sim? tô com uma dúvida aqui, coisa rápida. Posso compartilhar minha tela? Pode, só interromper a minha aqui, só um minuto. Pode ir. Ok. Eu tentei acessar o site com o coisa aqui e tá dando erro aqui. Esse aí é o seu? Sim, o que tá escrito aqui. Ah, tá. Depois você me passa seu usuário, que eu vou pedir o suporte lá do data center para corrigir o SSL da sua conta. Ok, obrigado, professor. Falou. No caso, eu te passo o quê? Desculpa, cortou. Seu usuário. Manda no zap para mim. Tá, claro. Falou, pessoal. Até daqui um pouco. Até, Ok, professor. professor.